Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Carmen Cabral, e hoje vamos falar sobre o último plenário regional, um plenário que teve decisões importantes, mas também debates que mostram bem as diferenças políticas na região. Para esta conversa tenho comigo o coordenador regional do Bloco de Esquerda nos Açores e deputado regional, António Lima. Muito obrigada, por estar aqui. Olá, Uh, Carmen, obrigado. que temas é que marcaram este plenário de abril? Houve vários temas, não é possível destacar todos, mas alguns mais fortes, nomeadamente um debate sobre fundos europeus e sobre a União Europeia e o futuro, um debate sobre turismo, aliás, que replica o debate que nós procuramos fazer no plenário de março, mas também um debate sobre cooperação, defesa e sobre a utilização da base das lajes. Houve também uma proposta para nós importante, que foi até aprovada por unanimidade, uma proposta do Bloco de Esquerda, que é importante para os Açores, para a Universidade, para o Serviço Regional de Saúde, que foi a aprovação de uma proposta sobre o Centro Académico Clínico dos Açores, que é fundamental para o futuro da saúde na região. Começando então pelo debate sobre os fundos europeus que teve lugar na semana passada, porque é que um debate europeu interessa tanto aos Açores? O debate europeu é sempre muito importante para os Açores. Muitas vezes pensamos que é uma coisa que está distante, mas é neste debate agora sobre o próximo quadro comunitário de apoio europeu, os chamados fundos da União Europeia, que se vai decidir quanto é que se vai investir na coesão territorial, na habitação, ou na saúde, na educação, nos transportes, ou se haverá de facto desvios das prioridades, como parece haver, como parece ser a intenção da Comissão Europeia. Isso tem um impacto muito sério numa região como os Açores, ainda por cima uma região ultraperiférica. E qual é que foi a mensagem central do Bloco de Esquerda sobre os fundos europeus? Nós alertamos para aquilo que é cada vez mais evidente, é que há uma corrida ao armamento na União Europeia e nós apontamos claramente que a aposta na defesa tem consequências, não é uma aposta inócua, paga-se e irá pagar-se à custa de investimentos noutras áreas. Aliás, o FMI, na semana passada, também alertou para os mais do que prováveis cortes em políticas públicas nos serviços públicos essenciais, como saúde e educação, mas também provavelmente na mobilidade ou na habitação. Queria também perguntar qual seria o risco de vender a defesa como oportunidade. Essa é uma ideia que o Governo Regional tem tentado fazer passar, o Governo Regional e outros partidos, como a Iniciativa Liberal, de que o investimento na defesa é uma oportunidade para os Açores. Uh, Isso é um problema, porque não só nós não temos indústria de defesa para tirar proveito dos investimentos na defesa, como nós, nesse contexto, continuaremos a ser, de forma ainda mais intensa, uma plataforma para prioridades, estratégias definidas por outros, com problemas que nós já conhecemos, como aqueles que existem na terceira, devido à utilização militar da base das lajes por problemas ambientais, por exemplo, e o aumento de uma dependência desse setor, sem que haja um retorno estrutural para os Açores, um retorno que melhore as condições de vida, que nos dê maior capacidade de investir em setores fundamentais e nem sequer construa nada, nenhuma economia diferente para os Açores. Então, assim sendo, o que é que o Bloco de Esquerda defende que os Açores exijam no próximo quadro europeu? Uma questão fundamental é que nós temos que fazer valer o nosso estatuto de região ultraperiférica, algo que está no Tratado Europeu, mas também que haja investimentos fundamentais para os Açores, para as regiões ultraperiféricas e para as regiões menos desenvolvidas na Europa, que tenham, por exemplo, a mobilidade em conta, que tenham a coesão em conta, tenham investimentos que para nós são mesmo estruturantes e que podem levar ao aumento, ou à melhoria das condições de vida nos Açores. E se tivesse de resumir tudo isto numa frase, qual seria? Uma frase muito breve: mais militarização com menos coesão é um mau negócio. É um mau negócio para os Açores, porque quem paga no fim são as pessoas. Passando aqui para o turismo, porque é que o Bloco de Esquerda chama de desastre a política do governo regional para o turismo?
A política do governo regional para o turismo tem sido um desastre porque nós tivemos durante vários anos um crescimento desregulado e nós alertamos imensas vezes para isso, com subsídios públicos a esse investimento que aumentaram a oferta de tal maneira, sem planeamento, que iriam gerar quase inevitavelmente uma situação de insustentabilidade no setor, com a agravante que esse crescimento tem também agravado a crise da habitação. E consegue mostrar-nos um exemplo concreto que mostre esse desequilíbrio? Os números são muito claros sobre isso. Por exemplo, o número de camas entre 2018 e 2024 nos Açores aumentou de 11 mil para 35 mil. E há aqui claramente um aumento tão grande da oferta que isso cria uma pressão muito grande para encher os hotéis, os alojamentos, e torna esse modelo e a própria região, o setor na região, muito vulnerável. Nós não nos podemos só olhar para as estatísticas de passageiros, mas temos que olhar para a relação entre aquilo que é a capacidade instalada na região e os passageiros e turistas que chegam à região. E esse modelo é claramente insustentável com o crescimento desse tamanho, não é? Dessa monta. Relativamente ao alojamento local, o que é que os dados nos mostram aqui na região? No alojamento local foi o setor que mais cresceu. Nós temos mais de 4.400 alojamentos locais nos Açores, mas, por exemplo, em janeiro de 2026, só uma pequena parte deles tiveram movimentos, ou seja, tiveram efetivamente algum turista. Apenas 1.216. E nesses que tiveram movimentos, as taxas de ocupação foram 16,8%, o que quer dizer que grande parte deles não teve movimentos e a taxa de ocupação real é muito inferior àquela que os serviços de estatística nos dizem, porque de facto os serviços só contam com os alojamentos que tiveram movimentos e a situação é mais grave do que parece. Qual seria então a alternativa do Bloco de Esquerda para conseguir corrigir esta política? Nós temos várias medidas que se podem implementar desde já. Uma que é uma medida de fundo, que é, e que já tarda, e que é aquela que é mesmo fundamental, que é haver planeamento, regulação do setor. É preciso não haver mais subsídios agora que aumentem a oferta, ou seja, estar a subsidiar a construção de novos hotéis ou de alojamentos locais como está a ser feito. Quando a maior parte estão vazios, toda a gente percebe que isso não é nada boa ideia. E é preciso criar um programa de conversão de alojamentos locais em arrendamento de longa duração para aumentar a oferta de habitação e assim também reduzindo a oferta no setor do turismo, que é sedentária. E nós temos uma proposta que iremos entregar muito em breve no Parlamento. Passando então para o Acordo de Cooperação e Defesa, a posição do Governo Regional e do Chega em relação à base das lajes, de que os Estados Unidos podem fazer o que entenderem desde que haja uma compensação financeira, levantam aqui algumas questões. O que é que quis o Bloco dizer ou criticar o desde que paguem? Nós criticamos uma ideia que o governo tem feito passar de que os Estados Unidos podem fazer tudo o que quiserem na base das lajes, desde que nos paguem uma compensação pela sua utilização. E isto trata os Açores e a utilização da base das lajes como algo que se pode comprar e vender, como algo que seja transacionável. Isso, em primeiro lugar, diz muito da falta de princípios de quem levanta essa proposta e até reduz a nossa autonomia política. Para além disso, há uma questão de fundo aqui que é torna aceitável a guerra e as sucessivas violações do direito internacional que agora no ataque ao Irão foram levadas a cabo pelo governo dos Estados Unidos com a cumplicidade do nosso país que, sabendo disso, autorizou a utilização da base das lajes. E para o Bloco de Esquerda, o que é que Portugal e os Açores deveriam ter feito nesta situação? Em primeiro lugar, ter uma ação consequente. Fazer como, por exemplo, a Espanha e outros países europeus fizeram, que era proibir a utilização da base das lajes para os ataques ao Irão, fazendo com que o direito internacional estivesse em primeiro lugar. E o governo regional, que não tem, obviamente, competência, não pode impedir essa utilização, porque não cabe a ele esse poder, mas tem uma
poder dizer uma coisa muito importante, que é que nos Açores não se devia utilizar a base das lajes para fins que sejam contrários ao direito internacional, que é o caso do ataque ao Irão. E o governo regional não teve uma palavra para condenar essa guerra e a utilização da base das lajes. E em relação ao renegociar o acordo, qual seria a crítica concreta? A ideia de que nós agora podemos renegociar o acordo porque a base das lajes foi utilizada na guerra. Neste contexto, que é ver a guerra como uma oportunidade, que é errado, e depois também renegociar o acordo ainda por cima, com um presidente dos Estados Unidos, uma administração que tem um presidente que se retrata a si próprio nas redes sociais como o Jesus Cristo em imagens geradas por inteligência artificial. Eu julgo que isso está tudo dito quanto à possibilidade de se renegociar e ao momento de renegociar o que é que seja com esta administração. Passando então por um dos pontos positivos, a aprovação por unanimidade do Centro Académico Clínico, que era uma reivindicação antiga da Reitoria da Universidade dos Açores. Gostaria que explicasse melhor em que é que consiste esta proposta e o que é este centro. Bem, o Parlamento aprovou por unanimidade esta proposta que pretende dar um passo fundamental para a criação deste chamado Centro Académico Clínico. Esse Centro Académico Clínico é fundamental para manter o curso de medicina e reforçar a formação e investigação científica, clínica e científica ligada à universidade e ao Serviço Regional de Saúde. É mesmo fundamental não só para manter o curso de medicina na região, mas também para o desenvolver e levar a outros patamares. E porquê é que isto até agora estava bloqueado? Estava bloqueado porque, de facto, faltava o governo dar esse passo, ou seja, constituir um grupo de trabalho com a universidade para definir o calendário, definir o tipo de organização, as competências, definir exatamente o que é que será o Centro Académico Clínico. E a senhora reitora da universidade alertou exatamente para isso há bem pouco tempo, alertando que essa constituição do grupo de trabalho estava na estaca zero e sem isso tudo o resto fica em causa. O governo anunciou durante o debate que iria criar esse grupo de trabalho, mas de facto foi preciso o Bloco de Esquerda levar o assunto ao Parlamento para que se desse esse passo e se desbloqueasse a situação. O governo não pareceu com muita vontade de fazer o grupo de trabalho, mas a verdade é que se comprometeu em fazê-lo e nós estamos, obviamente, vamos ver, vamos estar a acompanhar o que é que o governo fará e cá estaremos para exigir que a medida seja cumprida, efetivamente. Agora, para terminar, se tivesse que resumir o plenário em 3 ideias, quais seriam? Bem, primeiro a Europa, com os alertas sobre o custo social da corrida ao armamento. Segundo, a economia, nomeadamente o turismo, em que são necessárias regras, o fim da desregulação, com um impacto na habitação. E em terceiro, a questão da base das lajes e a recusa que nós temos que ter da lógica do desde que paguem. Sobretudo com consequência prática do plenário deste mês, temos a vitória unânime, que é avançar com o Centro Académico Clínico, que será fundamental para a Universidade dos Açores e para a saúde na região. Muito obrigada por esta conversa. Muito obrigada também a quem nos ouviu. A ideia deste podcast é mesmo esta, olhar para o que se passa no plenário e tentar perceber o que é que isto significa na prática e voltamos no próximo mês. Até à próxima, obrigado.